Você já sentiu que as avaliações de desempenho aí na sua empresa são feitas mais no achismo do que com método? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Opa, olá, eu sou o Alessandro, esse é mais um vídeo aqui na RH Academy e no vídeo de hoje a gente vai entender como transformar avaliações de desempenho de uma maneira mais inteligente, mais organizada e evitar subjetividade, evitar achismos. A ideia é te ajudar a resolver esse problema e eliminar aí as consequências negativas de se avaliar mal o desempenho das pessoas aí na empresa. Se é a sua primeira vez aqui no RH Academy, inscreva-se, ative as notificações, me acompanhe e acompanhe a RH Academy em todos os lugares, em todas as redes sociais. Mas vamos lá para o conteúdo, que é o que interessa. Quando a gente está falando de avaliação de desempenho, a gente precisa entender que em algum momento essas avaliações elas precisam mudar. Porque a gente tem algumas consequências negativas de avaliações de desempenho mal feitas. Entre essas consequências, as principais são a desmotivação, ou seja, as pessoas percebem a injustiça e por isso não se sentem mais motivadas, compelidas a adotar comportamentos adequados. Falta de clareza é a consequência de avaliações mal feitas, porque as pessoas vão fazer aquilo que elas acham que deve fazer e não aquilo que deveria ser feito. Porque a gente pode estar passando uma mensagem duvidosa aí através das avaliações de desempenho. E também a pior consequência, no meu ponto de vista, é que nós temos decisões erradas. Eu promovo pessoas erradas, eu demito as pessoas erradas, porque eu acabo avaliando com base em percepção, achismo, subjetividade. Então a ideia é a gente te ajudar a resolver esses problemas com o conteúdo desse vídeo. O que a gente precisa entender aqui é que uma avaliação de desempenho objetiva e imparcial, ela não é mágica, mas ela depende de ferramentas objetivas, de padrões criados, de boas descrições criadas, estruturadas e principalmente validadas. Então isso aqui vai te ajudar a medir aquilo que você quer medir, tá? E não medir aquilo que a gente acha que deveria medir. Sempre que eu acho, eu tenho uma subjetividade aí. O que a gente quer é deixar isso mais simples, mais objetivo e mais justo. E aí a gente tem primeiros pontos aqui para prestar atenção, entendendo a base da imparcialidade. A base da imparcialidade vai em eu entender o que é o objetivo, que eu posso medir e o que não é. Então, nesse exemplo aqui, ao invés de a gente usar que o João é um bom vendedor é uma opinião que eu tenho sobre o João, é um achismo, é uma subjetividade, é um viés. Porque o João pode não ser o bom vendedor, só que, sei lá, ele se comunica bem, ele é divertido, ele conta as piadas, eu acho que ele é bom. Tá? Então a gente substitui esse João é um bom vendedor por João alcançou X% da meta de vendas trimestral. Então, nesse caso, X% da meta de vendas trimestral, percentual e um indicador claro de tempo, é um fato objetivo. Se o João alcançou 120% da meta, ele, ok, tá dentro do prazo. Aí sim eu assumo que ele pode ser bom. Se ele não alcançou 100% da meta ou alcançou menos do que a meta, a gente também tem um fato objetivo. E detalhe, essa é a mesma régua para todo mundo se comporta da mesma forma, ou deveria se comportar da mesma forma. Então ser objetivo é a gente substituir algo que eu acho, uma opinião minha, por um fato objetivo. O outro ponto que a gente precisa levar em consideração é entender o que é padronização, padronizado. Então a ideia, se a gente for falar de avaliação de vendedores aqui, é avaliar todos os vendedores com a mesma régua. Então se eu crio uma meta de volume de vendas é aplicado a todos os vendedores. Se eu crio uma régua lá de número de novos clientes, esse indicador vai ser aplicado a todos os vendedores. Taxa de conversão a todos os vendedores. Então esse padrão que a gente cria, ele vai garantir justiça na avaliação. Então não é o fato de que a gente cria uma régua para cada um. E aqui um parêntese, tá? Você pode criar uma régua para cada um desde que você tenha 3 vendedores que trabalhem com coisas diferentes. Tá? Eles não vendem os mesmos produtos, os mesmos serviços. Então se trabalha aí sim com uma régua para cada um. Sei lá, eu tenho um vendedor que vai vender só serviço. O outro que é responsável por fechar contratos de manutenção para quem já é meu cliente. E outro que é responsável por vender só produtos para outros clientes. Aí sim, você tem que ter indicadores diferentes, porque as pessoas têm atuação diferente. Agora, se todo mundo, sei lá, vende o mesmo produto, aí a sugestão é que você tenha um padrão de avaliação de desempenho. Porque a tendência é que as pessoas adotem comportamentos para alcançar aquele padrão. Quando a gente não deixa isso claro, elas vão adotar o comportamento que elas acham que devem ter, ou vão trabalhar para conseguir aquele número que na cabeça delas faz mais sentido. Um outro item aqui é que a gente precisa ter a clareza de que esses indicadores eles precisam ser validados. E o que é um indicador validado? Tá?
Então vamos imaginar que a gente vai usar um indicador aí para avaliar desempenho e esse indicador ele precisa medir realmente aquilo que vai ser avaliado e não deixar a pessoa em dúvida. Então, se eu digo que eu vou avaliar quantidade de vendas, número de vendas, eu preciso, no final do mês, medir o número de vendas. Se eu digo que eu vou avaliar lucratividade por vendas, no final do mês eu preciso medir lucratividade por vendas. O que eu não recomendo é que a gente diga para a equipe, olha, a gente vai avaliar quantidade de vendas. No meio do caminho a gente viu que não é isso, tá? Eu preciso considerar quantidade e margem. E aí eu avalio as pessoas por um indicador que mudou ao longo do caminho. Então a minha sugestão, não que você não deva mudar, tá? Mas você deve mudar, só que deve fazer isso sequenciado, no meu ponto de vista. Tá? Ou ao mesmo tempo que a gente, ou pelo menos, melhor dizendo, né? A gente, olha, pessoal, eu me dei conta que o indicador que eu sugeri ali não tá legal. A partir dessa parte do mês, a gente vai precisar dar atenção para esse item aqui. E a partir do mês seguinte vai ser só esse item, lucratividade por vendas, por exemplo. Tá? Então aqui, quando a gente tem um processo que ele não é muito claro, as pessoas ficam em dúvida e por isso elas não vão ter o desempenho adequado. E pior, né? Se eu digo uma coisa e faço outra, o problema que eu tenho é que o meu processo de avaliação e de gestão de desempenho ele pode não ser mais levado a sério. As pessoas vão olhar e vão dizer, isso aí não serve mais para nada, então aí você perde a mão, tá? Você não consegue ser efetivo naquilo que você acredita que deveria ser, tá bem? Um outro item, né, importante para a gente levar em consideração, entendemos esses exemplos, aí o que a gente precisa incorporar e identificar é quais são as métricas e dados que nós precisamos utilizar como base para a avaliação de desempenho. Então aqui a gente tem um exemplo de vendas, né? Então eu não vou avaliar um vendedor por ele ser simpático, por ele ser um vendedor legal. Porque ser simpático e ser legal é uma opinião minha que eu tenho em relação à pessoa. Mas sim, eu vou avaliar sobre, por exemplo, alcançar a meta de R$50 mil de faturamento por mês. Ou realizar 30 visitas a clientes na semana. Então, R$50 mil de faturamento por mês é uma meta objetiva, é um número. O que está abaixo, né, 50 mil ou menos, não alcançou, 50 mil ou mais alcançou. 30 visitas ou menos, 29 visitas não alcançou, 31 visitas alcançou e superou. Tá? Então a gente utiliza dados objetivos. No caso de produção, tá? Eu sei que tem muitas pessoas que trabalham na indústria e que me assistem aqui no RH Academy. Nós podemos utilizar o mesmo princípio para um operador de produção, por exemplo. Então a gente tem um operário lá e a gente pode utilizar um indicador de desempenho de manter a taxa de defeito das peças produzidas em 5% ou menos. Então a gente não vai avaliar o operador de produção porque ele faz o trabalho certinho, porque ele faz as coisas do jeito correto. A gente vai avaliar por manter a taxa de defeito em 5% ou menos. Por que isso é importante? Se eu saio aqui na rua de casa, tá? E eu pergunto para 10 pessoas na rua o que é trabalhar certinho para você, eu provavelmente vou ter 10 respostas diferentes. Se eu saio na rua de casa, encontro 10 pessoas que eu nunca vi na minha vida e pergunto o que é para você manter uma taxa de defeito de 5% ou menos, provavelmente as respostas vão ser muito parecidas, se não iguais. Então, o que a gente está fazendo é deixando as coisas justas, oferecendo métricas claras de desempenho. E aí o seu processo de avaliação de desempenho tem uma qualidade maior. E um exemplo final aqui, o marketing, tá? Vamos imaginar que um analista de marketing ele pode ser avaliado com base no desempenho que ele gera, que é aumentar o tráfego do site em 20%, ou reduzir o custo por clique dos anúncios em 15%, e não por fazer uns conteúdos legais. Tá? Então, meu gosto de conteúdo legal pode ser diferente do seu, então eu posso avaliar esse mesmo analista de marketing como sendo, sei lá, nota 10, porque o conteúdo que ele fez é legal para mim. Mas você olhou e pensou, nossa, cara, que porcaria, não gostei desse conteúdo. Então a gente elimina essas percepções e traz um número. Aumentar tráfego em X%, reduzir custo por clique em Y%, aumentar, sei lá, a quantidade de seguidores em N% das redes sociais da empresa ou qualquer coisa do tipo. Tá? Dito isso, nós temos outros elementos que a gente pode utilizar, outras fontes de dados. Né? A ideia aqui, pensando em sistemas, em tecnologia, a gente capturar esses dados. E aí, algumas empresas têm mais ou menos tecnologia do que outras, mas via de regra, você pode coletar dados de CRM, você pode coletar dados de planejamento e controle de produção, você pode coletar dados de interações via WhatsApp, de e-mails, uma série de fontes de dados que se você puder trazer aqui, você vai conhecendo a mecânica, a dinâmica, né, das interações das pessoas, e isso pode gerar bons indicadores de avaliação de desempenho que sejam
claros, simples, literais e aplicáveis a todas as pessoas que ocupam aquele cargo, tá bem? Legal. Dito isso, a gente pode também avaliar desempenho das soft skills, das habilidades ou competências comportamentais. E aí a gente pode avaliar de várias formas. Uma das formas é a gente utilizar alguns instrumentos e formulários estruturados. Vamos dar um exemplo aqui com um desenvolvedor de software. Ao invés de a gente avaliar o desenvolvedor de software como ele codifica bem, que bem é uma opinião minha, nós podemos criar uma listinha de perguntas como, por exemplo, utiliza boas práticas de documentação do que foi desenvolvido? Sim ou não? Entrega código dentro do prazo? Sim ou não? O código passa nos testes de qualidade, ou seja, não precisa ser refeito, não precisa ser corrigido? Sim ou não? Então, quanto mais sim, melhor o desempenho, quanto mais não, pior o desempenho. E nesse caso aqui, um checklist técnico super simples, te ajuda a saber onde essa pessoa precisa de mais ajuda. Digamos que ela tem boas práticas de documentação, entrega o código dentro do prazo, mas o código não passa nos testes de qualidade. Então eu sei que eu não vou trabalhar a prática de documentação, não vou trabalhar cumprimento de prazo e organização. Eu vou ter que trabalhar e ajudar essa pessoa a melhorar a qualidade do código. E aí a gente treina neste item aí, tá? Então esse é um outro ponto aí para a gente considerar. Além disso, vamos imaginar que a gente quer avaliar habilidades de comunicação, né, de uma pessoa, que é uma soft skill muito requerida no momento. Então a gente não vai olhar para a pessoa e vai dizer, nossa, essa pessoa fala bem. Né? De novo, é uma avaliação subjetiva, mas nós podemos avaliar utilizando uma escala de frequência de exibição do comportamento. Como, por exemplo, eu estou avaliando comunicação do Alessandro, então raramente expressa ideias de forma clara. Se essa for a sua avaliação, você vai dar uma nota 1. Ou expressa ideias de forma clara, geralmente, aí, na maioria das vezes, é uma nota 3. Ou sempre expressa ideias de forma clara, excepcional e adapta o seu conteúdo ao público. Aí você vai dar uma nota 5, tá? Então aqui você utiliza essa escala aí com base na frequência que a pessoa exibe o comportamento. Ajuda bastante. Se você quiser, você pode até anotar o comportamento que a pessoa teve que justificou a sua nota, tá? Então, a gente tem uma forma também de avaliar desempenho comportamental. Pensando em cargos mais complexos, gestor de projetos, liderança, nós podemos utilizar algumas simulações ou mesmo mapeamento de perfil comportamental, que ele vai nos responder a pergunta de qual que é a preferência de comportamento da pessoa, qual que é a tendência de comportamento que essa pessoa tem em N situações dentro da normalidade. Então você pode utilizar isso e aí a gente começa a tangibilizar um pouco mais as soft skills sem depender do achismo, né? Eu acho que o fulano é assim porque eu gosto mais do fulano do que do Beltrano. Não, a gente vai eliminando isso, vai trabalhando com evidências, tá bem? Chegamos no final do nosso vídeo e aí a gente tem algumas conclusões importantes aqui, tá? O seu caminho para a imparcialidade passa por 4 pontos, sendo que o primeiro, definição de clareza, ou seja, quais serão os critérios que serão usados para avaliar desempenho. Seja específico sempre que possível. Escolha as ferramentas corretas. Então, use ferramentas objetivas, use as ferramentas que respondem à pergunta que você precisa que seja respondida. Treine os seus avaliadores na utilização das ferramentas, nos critérios, no método de avaliação de desempenho. E use dados objetivos para embasar as suas recomendações, para embasar suas decisões e para embasar, né, e justificar os fatos. Né? Por que você atribuiu a nota A ao invés da nota C para o Pedrinho, por exemplo. Então justifique isso e tenha dados que suportem essa justificativa. Quais são os benefícios que você recebe fazendo isso? Você tem menos rotatividade, você tem mais produtividade, seus colaboradores estarão mais engajados porque o seu processo de avaliação de desempenho é mais justo, as decisões serão mais justas, as promoções, recomendações de desenvolvimento serão muito mais justas e você tem crescimento real de desempenho da empresa, crescimento real das pessoas e você também fica muito mais tranquilo aí, seja RH, gestor ou dono de empresa, tá bem? Bom, era isso para esse conteúdo, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não se inscreveu, inscreva-se, ative as notificações. E eu quero te fazer 2 convites aqui. O primeiro convite é para você conhecer o nosso projeto, né? O nosso projeto de consultoria em RH estratégico e de desempenho. É um programa customizado para empresas que te ajuda a estruturar um RH estratégico e focado em desempenho de verdade. Para você conhecer, o link vai estar aqui na descrição. E o segundo convite
é para você conhecer a Elevus Pessoas e Performance. A Elevus é a mais nova plataforma de gestão de desempenho e é a plataforma desenvolvida aqui por nós da RH Academy. A gente vive isso há muito tempo e chegou o momento da gente fornecer uma solução que te ajude a gerir desempenho, avaliar e gerir desempenho de uma forma correta, de uma forma concreta, de uma forma tangível, que ajude você a fazer boas avaliações, avaliações justas, avaliações embasadas em dados, e isso vai fazer o desempenho da sua empresa, da sua equipe decolar. O link vai estar aqui na descrição para você conhecer a plataforma também. E se tiver dúvidas, comente aqui o que você achou, entre em contato conosco, acesse a RH Academy para conhecer o que a gente pode te ajudar, e eu te vejo no próximo conteúdo. Até mais, tchau!